Senhoras e senhores, está no ar mais um diário de reportagem. Eu sou o Eric Mota, vídeo repórter aqui em Brasília. Adivinha o tema da semana? CPI da Covid, é óbvio. Bem, já peguei os equipamentos aqui, agora, portanto, a gente vai para o Congresso Nacional. Vamos lá, nessa semana vai ser instalada finalmente a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. A CPI instalada para investigar se houve negligência por parte do governo no combate à Covid-19, que também vai investigar se os governadores utilizaram corretamente os recursos enviados pelo governo federal. Além disso, hoje já teve o primeiro encontro dessa CPI, inclusive teve quebra-pau, que eu falo com vocês mais tarde sobre isso. Vai ter hoje também a sessão do Congresso Nacional. Para quem não sabe, o Congresso é quem avaliza, por exemplo, se os vetos do presidente Jair Bolsonaro aos projetos aprovados no Congresso ficam de pé ou não, se derrubam os decretos, os vetos, tudo depende do Congresso Nacional, portanto vai ter isso também. Então agora eu estou indo lá para a Câmara dos Deputados, onde vai acontecer essas sessões. Estou aqui com os equipamentos, ó. E vamos embora, vamos nessa que o dia, a semana, aliás, o ano, a vida é de muito trabalho. Chegando aqui, portanto, no Salão Verde, que é na entrada, né, do plenário da Câmara dos Deputados, um ponto que é importante a gente falar sobre a reunião que teve hoje da CPI da Covid. Da CPI não, desculpa, da Comissão da Covid-19. O grupo se encontrou e teve uma reunião tensa, viu? Vale lembrar que esse encontro aconteceu um pouco antes da abertura do CPI da Covid, que vai acontecer na quinta-feira essa abertura. Portanto, já demonstrando que a CPI terá trabalhos bastante tumultuados tão logo se inicie, né? A tendência é que na quinta-feira a comissão seja instalada e já sejam votados ali os nomes do presidente e do relator do colegiado. A federal Carla Zambelli entrou na justiça, no Superior Tribunal de Justiça, para tentar impedir o senador Renan Calheiros de ser o relator da CPI da Covid-19. Para a deputada Carla Zambelli, o senador Renan Calheiros não é imparcial, por isso ele não poderia ser o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vale lembrar que o relator é a pessoa responsável por apresentar a peça final do documento acusatório, né? A CPI é um colegiado investigativo, portanto, tem muito impacto, sim, aquilo que sai da CPI. Pode vir a ter muito impacto no setor político, né? Inclusive, CPI pode... Você foi através de uma CPI, iniciou o Petrolão, então, portanto, CPI pode ter muito impacto político, inclusive jurídico, por isso a preocupação. Portanto, a deputada entrou com esse pedido no STJ e ela também defende que o senador Renan Calheiros não é imparcial, porque ele volta e meia ataca o governo, e que uma pessoa com a ficha criminal, como ela diz, né, diversos processos nas justiças como ele, não poderia jamais presidir um colegiado como esse. Estou aqui na chapelaria agora, aguardando o Uber para voltar para a redação e escrever o meu VT, minha matéria. Qual que é a minha matéria? Adivinha? CPI da Covid é óbvio. Bem, tem novidades, o governo está tentando destronar Renan Calheiros com tudo. A deputada Carla Zambelli acionou o Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que também o governo tenta tirar a presidência de Osmar Aziz, que é o senador tido como independente. Então, portanto, ao mesmo tempo em que ele não é oposição ao governo, ele também não é aliado. É óbvio que o governo quer um aliado na presidência e outro aliado na relatoria. Portanto, vai ter mudanças, vai ter luta, vai ter briga a semana toda em torno da CPI da Covid-19. Estou aguardando meu Uber para voltar para a redação e contar essa história com mais calma para vocês. Bem, chegando agora aqui na redação, já sabe a rotina, né? Escrever o VT, passar para a editora aprova com São Paulo devolve, gravo o off, saio, gravo a passagem. E aí sim, e no meio disso tenho 2 links no Band News TV. É isso aí, vamos embora. Você que está acompanhando o Band Notícias na Band Aberta já está sabendo, né? O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que possibilita a sanção do orçamento de 2021. Finalmente, mês 4 já, parça. Agora sim, vai ser sancionado amanhã com alguns vetos e o Congresso já vai votar ali esses vetos ainda amanhã mesmo. Já vai tudo ser finalizado. O que foi decidido? Bem, emenda parlamentar. Os congressistas queriam 26 bilhões de reais para emendas parlamentar. Caiu 10 bilhões. Vão ficar com 16 bilhões de reais. Algumas questões saíram do teto, saíram daquele teto de gastos obrigatório que o governo não poderia ultrapassar. Por exemplo, gastos com o PRONAMP, que é o Programa
de apoio a pequenas empresas, gastos com o programa de manutenção do emprego, esses aí também saem fora da meta fiscal. Despesas com gastos temporários também saem da meta fiscal, o que faz com que o governo possa sancionar o orçamento. Eu já expliquei aqui em outros dias, mas em um resumo geral, se o governo sancionasse o orçamento como estava, ele não ia fechar as contas no final do ano e isso poderia dar crime de responsabilidade. Por isso que o governo não queria sancionar as contas como estava. Eric, com tudo isso, está tudo resolvido? Ainda não. O governo ainda tem um rombo ali, a 10 bilhões de reais, algo um pouco mais que 5 bilhões de reais, para enxugar da máquina pública. O que faz muita gente falar que esse novo enxugamento da máquina pública vai fazer com que a qualidade dos serviços públicos decline no Brasil. Portanto, ainda preocupa muita gente, mas o orçamento vai poder ser sancionado com o governo fazendo esse compromisso de ainda enxugar a máquina pública. Detalhe importante que eu acabei de gravar para a Rádio Band News FM é que a CPI da Covid-19, ela vai ser instalada na terça-feira, dia 27, às 10 horas da manhã, no plenário 3 do Senado Federal, em uma comissão semipresencial, quando serão ali escolhidos o relator e o presidente do colegiado. Vale lembrar que os governistas estão aproveitando esse tempo extra que eles ganharam, até terça-feira da semana que vem, para conseguir tentar tirar a relatoria da mão de Renan Calheiros. Via Senado é quase impossível, bolsonaristas só tem 4 dos 11 senadores desse colegiado, então foi acionado o Superior Tribunal de Justiça, já falei aqui, a deputada Carla Zambelli entrou com ação para declarar Renan suspeito, uma vez que ela acredita que ele não pode ser imparcial, ele não consegue ser imparcial, uma vez que ele já se declarou opositor ao governo, e também sem contar que o senador Renan Calheiros responde a processos na justiça. A deputada acredita que por isso ele não poderia ali ser relator justamente de uma CPI feita para investigar casos de corrupção. Sendo assim, e ainda vale lembrar ainda que o senador é pai de um governador e a CPI também vai investigar governadores. Então a deputada está tentando isso via Justiça Federal, porque via Senado é quase impossível do Renan perder essa relatoria. Os trabalhos, portanto, começam na próxima terça-feira. Já tem plano de trabalho aprovado. Esse plano de trabalho prevê, por exemplo, tem a minuta do plano de trabalho apresentado, tem que ser votada na comissão, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania. O que o senador prevê, por exemplo? Prevê a convocação de Paulo Guedes, de Ernesto Araújo, prevê a convocação de vários outros ministros, ao menos 15 pessoas do alto escalão do Palácio do Planalto devem ser convocadas por essa comissão. 15. É muita gente do Palácio do Planalto. Ele prevê também os pontos que vão ser investigados, o uso de indicação de medicamentos sem eficácia comprovada, a compra ou não de vacinas, o que o governo orientou os seus ministros da saúde a fazer, vai requerer ali a presença, por exemplo, de Nelson Taixe, que é o ex-ministro da saúde, de Pazuello, de Mandetta, tudo isso para saber o que o governo orientava a ele. Será que o governo descumpriu ou não aquilo que a ciência diz? Porque a ciência, por exemplo, prega distanciamento social, a ciência diz que os remédios do chamado kit Covid ainda não têm eficácia comprovada, a ciência diz que vacina salva vidas, a ciência diz que isolamento social pode salvar vidas, e o governo, ele seguiu essas diretrizes ou ele foi contra o que a ciência diz? Tudo isso a CPI da Covid vai investigar. E também o que os governadores e prefeitos fizeram com os recursos públicos. Houve corrupção na ponta, mas não vai investigar os recursos ali no Estado, e sim o recurso federal. Então esse dinheiro que o governo mandou para o Estado para bancar um hospital de campanha, por exemplo, não foi desviado, o governo utilizou. Nesse ponto os governadores e prefeitos vão ser investigados. CPI da Covid o bicho vai pegar a partir da semana que vem. Bem, acabou que hoje eu tive 2 links extras, um no Band News TV, para falar sobre essa questão agora da data final para a abertura da CPI da Covid, que surgiu agora, e o outro para falar sobre o orçamento, quando o Congresso sancionou, porque ia entrar um outro material já gravado, e aí teve novidades, pediram para eu entrar ao vivo, portanto tivemos 2 surpresinhas de última hora hoje aí na programação. Você já sabe, né? Eu vim pra cá pra desligar a luz, isso quer dizer que o vídeo tá fechando. Eu espero que você esteja gostando desse diário de reportagem,
que tipo de conteúdo você quer ver por aqui, qual dúvida você tem sobre como é o dia a dia de repórter, conta aí. Não esquece, hein? Se inscreve no canal e deixa seu comentário. Conhece um estudante de jornalismo? Manda esse vídeo pra ele, pode ajudar. Valeu!